Gente, assim, todo episódio a gente fala da necessidade de uma profissional como ela. Porque em todos os assuntos da nossa vida, nós estamos passando por um momento, eu acho que mundial, inclusive, onde estamos precisando de uma pessoa que nos coloque nos eixos. Ah, você não está fora do eixo, não? Você não sabe se você está ou não. Então, talvez sua melhor amiga saiba, sua mãe saiba, sua tia saiba, seu marido saiba, mas precisa de você. Então, a gente está fazendo questão de trazer sempre para cá alguém que possa abrir um pouco sua mente para você cuidar de você. Então, mais uma vez, o Trago Verdades traz um presente para você que é seguidor nosso. Paula, que presente é esse? Não, primeiro eu preciso agradecer sua presença aqui, que é um assunto que eu sou, assim, completamente apaixonada e curiosa, porque é uma coisa que é o que está presente hoje no dia a dia de todo mundo, né? A gente trouxe hoje Emily Barberino, psicóloga, especialista em neurociência e comportamento. Bem-vinda. A gente nem gosta de Não falar de gosta, comportamento. imagina, imagina, né? Obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Foi muito bom a conexão com a Mônica desde o início. E a Desde o gente tá início, aqui. não, gente. Você não sabe, não. Eu ligava pra ela, ela não atendia. Ela ligava pra mim, eu não atendia. Ficamos assim, tipo rato, rato e Gato e rato. e gato É. e sol e lua, É. até que a gente nem acreditou quando os telefones atenderam. É verdade. Deu E certo, foi gente. ótimo. O importante é que Maravilhoso. você tá aqui e seja realmente, como Paula disse, muito bem-vinda. Porque eu acho que esse seu trabalho, o assunto que você fala é, como eu falei, muito importante para todos, né? E eu vou introduzindo algumas coisas a respeito dos outros episódios que nós tivemos, tipo que falamos a seu respeito, e nesse assunto, para que você vá nos ajudando a esclarecer, ou puxando, enfim. Perfeito. Vamos lá? Emily, quando se fala de saúde mental hoje em dia, que virou uma coisa que todo mundo fala, né? A saúde mental está em primeiro lugar. O que é a saúde mental? Qual é a preocupação que a gente tem que ter com isso? Tá. Principalmente a gente tem um olhar para nós mesmos. A gente vive muito acelerado, né? Principalmente como você falou, dos últimos tempos, todo mundo está muito acelerado. A vida hoje nos impõe essa aceleração, né? Que a gente dê conta de tantas coisas. Agora, há pouco Tantos a gente... papéis. Aham. É. Tantos papéis, né? E sim, a saúde mental, ela vem para nos auxiliar nesse momento que estamos vivendo, né? De forma tão acelerada, tão imposta aí para dar conta de tantas coisas. As redes sociais, né? A sociedade, enfim, tem nos trazido aí tantas demandas, tantos papéis. A mulher, por exemplo, lida com diversos papéis. Então, a saúde mental, ela vem para contribuir com isso. Por muito tempo, não se olhou com tanto carinho para a saúde mental como nos últimos Ainda tempos. bem Se chamava isso agora, de doença, né? Primeiro que existia um tabu que a gente fala sempre, uma pessoa vai cuidar da saúde mental. Primeiro, quando fala saúde mental, já é louco, maluco, vai para ser internado. Tinha um lugar aqui na Bahia que dizia, vou mandar você pro Juliano Moreira. Esse Juliano Moreira, coitado, era temido por todas as pessoas, porque era um sinônimo de que você estava no último grau, Sim. assim. Mas hoje é muito importante saber que eu, Paula, você, João, Pedro, todo mundo precisa cuidar dessa saúde mental, né? Então, eu acho que esse trabalho que você faz é um trabalho muito importante. Mas eu queria saber de você assim, por exemplo, como é que eu sei, ou eu não sei e devo ir leigamente, que eu estou precisando dos seus cuidados? Normalmente, quem busca a terapia, ela já tá chegando naquele ápice, né? Já não tá dando conta de lidar com suas questões emocionais. Então, a pessoa sempre chega em terapia já sabendo que não tem nada ali confortável, tá precisando de ajuda mesmo profissional. É muito difícil a pessoa chegar na terapia e dizer assim, eu não tenho nada, eu só vim aqui porque eu quero fazer terapia. É muito... Ainda Ou não minha tá. amiga disse que eu tinha que estar aqui. Isso, ou minha família. Tem alguns casos, tá? Sim. Que eu falo, meu esposo mandou, minha esposa mandou eu fazer terapia, mas eu não tenho nada, eu não sei o que que eu tenho. Mas a terapia ainda, né? As pessoas não buscam vou buscar meu autoconhecimento, eu quero me ajudar a me entender mais. Não é por esse motivo principal. Normalmente é para lidar com o outro. Normalmente as pessoas
principalmente para lidar com o outro. Não é porque eu tenho um transtorno, ninguém busca terapia Com por o esses outro, motivos. é tipo parceiro relacionamento amoroso ou é tipo outro colega de trabalho? Tipo... Desde parceiros, né? Uhum, Família, mãe, pai, filhos, chefes, né? É uhum. muito comum. Então, assim, a gente busca terapia, e aí eu me incluo todo mundo nisso, né? Sim. Não porque, eu tenho um transtorno, eu tô percebendo que eu tenho algo diferente em mim, minha autoestima tá baixa, não é isso. O outro tá me incomodando, meu parceiro me causou tal situação, no meu trabalho, meu chefe não É como não o tá... outro te afeta, né? Isso. Normalmente, quem busca terapia é nesse sentido. E você acha que isso é porque nós passamos a nos relacionar com mais, vamos dizer assim, transparência, com mais liberdade? Eu tenho liberdade de lhe dizer tudo que eu quero. Então eu venho de lá e pá, em cima de você, o que me dá, eu não tenho mais cuidado, eu não tenho mais respeito, eu não tenho, eu chego em cima de você, eu tô chateada com alguma coisa, aí encontro com o Paulo, Paula, que nada, você... A Mônica fala comigo desse jeito, por que que Mônica fala comigo assim? A primeira, a segunda vez, daqui a pouco eu tô achando que eu tenho um problema e, na verdade, Paula acha que ela tem problema e, na verdade, o problema tá comigo, Sim. né? Então, é isso que eu tenho a ideia de que essa liberdade de ação, vamos dizer assim, a pessoa não tá sabendo lidar. Não é que ela não tenha que haver. Lidar. Eu acho que tem que ter liberdade de ação e falar. Mas você não acha que a forma como a pessoa tá buscando falar as coisas para as outras pode ser um passo ou não? Ou o que é que você acha que é responsável por isso? É um fator, né? As pessoas estarem mais livres para se comunicar. Mas acredito que lidar mesmo comigo mesmo, em contato com o outro, é o que mais afeta. Porque às vezes a gente não quer se colocar no papel de que eu preciso me trabalhar, eu preciso cuidar de Uhum. mim. É sempre o outro que está me causando um problema e o outro que, por exemplo, me traiu ou meu chefe me demitiu. O problema é o outro e não eu. Então, a consciência de quando eu tô Uhum. lidando com essas relações, como você falou, né? Que eu ouço coisas que talvez eu não sei ali lidar, ou preciso buscar Uhum. ajuda, eu acho que é o que faz, sim, buscar a terapia, como você trouxe. Mas não necessariamente só isso, né? Não é só esse Entendi. fator de estar lidando com verdades o tempo inteiro, trago verdades o tempo É. inteiro, falar a verdade o tempo inteiro, não acho que é isso. As pessoas estão mais conscientes mesmo, com informação, como dito Uhum. antes, a saúde mental era tido como um problema que não é perto, não pode chegar perto de mim, né? Tem que estar longe de mim. Então, quem faz terapia tem problemas, é louco, e não é hoje, não é. Hoje, ao contrário, quem faz terapia é super corajoso, porque tá conseguindo ali entrar num processo de Isso, autoconhecimento isso, que perfeito. quase As pessoas ninguém tem não têm ainda. coragem, Não tem né? Não têm coragem. coragem. Eu ouvi uma vez de uma pessoa, amiga nossa, cujo marido disse: você devia fazer terapia. Ia ser bom pra você e tal. Ela aí disse: mas eu não preciso fazer terapia. Eu tenho você, eu converso com você. E vou chegar pra uma pessoa estranha, falar um bocado de coisa e tal. As pessoas puxam a coisa como se fosse particular, sabe? Não olham muitas vezes como uma coisa profissional. E se soubesse como é bom fazer isso, porque você realmente se ouve. Sim. O grande lance da psicologia, quando você tem um psicólogo, um profissional bom, é quando você fala e você se escuta. Então, a dica que vocês dão, assim, rapidamente, é muito interessante. Que você tá, assim, pensando, não, porque Paula, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Ela diz assim, e isso, assim, aí você vai... Sabe, aquilo lhe clareia de uma forma e aí você vai entendendo que muitas vezes o problema tá com você e tal, mas não é uma coisa fácil. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, voltando para o iniciozinho. O que é neurociência? Para explicar um pouco, né, para Sim, importante. neurociência. Neurociência é a ciência que estuda o comportamento, no caso da neurociência do comportamento, né? Estuda essa complexidade da mente mesmo. Então, por exemplo, conexões neurais, como elas são formadas, por que a gente sente o que sente a partir dessas conexões, por que eu me comporto de tal forma, por que meus pensamentos, eles se formaram dessa forma, a partir do meu desenvolvimento, essas conexões, como elas se moldam, né? Aí a gente vai também para a neuroplasticidade. A gente sabe hoje, a partir do estudo da neurociência, que a gente consegue mudar muitos comportamentos que eu a quero partir da saber. neuroplasticidade, que é essa modulação dos neurônios, né? A modulação neuronal. É você criar realmente aprender a criar um pensamento
que vai mudar a maneira de você agir, a maneira de você responder a certas ações. Sim. É isso, é um treinamento que você tem que Mental. Era isso que eu fazer ia com a sua falar, um cabeça. treinamento. Isso. O que é que a gente sabe hoje em dia, né? Que tudo que a gente produz, se comporta, as escolhas que eu tomo, desde a minha roupa, desde estar no podcast, desde ser a apresentadora de um podcast, enfim, tudo que eu faço, ele é moldado por todo o meu desenvolvimento, né? E eu tenho uma base neuronal para isso, que vem da genética, enfim. Tá. Porém, tudo aquilo que eu vou praticando ao longo da minha vida, as escolhas que eu vou fazendo, os caminhos que eu vou tomando, eles me direcionam para sentimentos, pensamentos, comportamentos que eu tenho, Uhum. né? E aí, chego em determinado momento, por exemplo, até em terapia, e vejo que tal comportamento não está sendo legal para mim, está me prejudicando. O que é que eu vou fazer? Vou trabalhar um treino mental para fazer novas conexões neurais e enfraquecer aquelas que me prejudicam. Mas isso eu que percebo ou você, como profissional, que percebe em mim? É um processo de autoconhecimento. Sim. Então, o profissional auxilia, claro, Uhum. mas você também vai Você tem essa percebendo. percepção, porque, você, por exemplo, se você reage sempre de uma maneira que você não acha legal, fala, pô, não gosto de reagir assim, e eu sempre reajo assim, você vai começar a pensar claramente como reagir diferente. Então, você Uhum. vai criar o hábito de Exato. começar a reagir diferente, e isso vai virar É isso, na verdade. É o poder da mente que a gente sem fala, né? precisar, sem precisar não, né? É. Pós minha terapia, isso aconteceu muito comigo. Ótimo. Apesar de meu terapeuta não ser neurocientista, nem a gente falar sobre isso, era uma terapia maravilhosa, mas sem isso. Mas eu cheguei à conclusão de que coisas que eu fazia, o resultado não me agradava. Ou né? pensamentos, ou qualquer coisa. A forma de agir mesmo, Sim. ou forma de responder, ou forma de olhar para determinada coisa. Até tem uma coisa na minha cabeça aí já há alguns dias que eu acho que eu tenho que modificar. Não sei onde é que eu vou pegar esse outro neurônio que vai enfraquecer, que vai fortalecer o de cá. Ainda tô nessa procura aí. Mas eu acho que foi muito importante para mim. Tanto que eu brinco de vez em quando. 2025, versão nova. Porque houve realmente essa mudança e foi muito prazerosa para mim. Então, quando eu me vejo agindo de uma forma diferente do que eu agia antes, e sim pela forma que eu escolhi agora, e naturalmente, isso me faz muito feliz, assim. Então, eu acho que é importante que a gente se busque conhecer isso para fazer realmente dessa forma. Quando você fala de relacionamento, por exemplo, você acha que os problemas que precisam de tratamentos maiores são em relação amorosa? Você acha que os casais estão com muito problema? Ou é o indivíduo que está com muito problema? A forma da gente se relacionar mudou muito também, né? Estamos vivendo tempos desafiadores. Uhum. Então, tanto a questão da saúde mental, como a gente falou desde o início, e dos relacionamentos. Então, hoje em dia, até com o empoderamento da mulher, vamos falar assim, né? A mulher hoje, ela não aceita muita coisa, no relacionamento antigo aceitava. Então, eu acho que hoje, o olhar da gente sobre relações está diferente, né? Uhum. Então, lidar um com o outro, tanto nas relações hétero, homo, enfim, a gente consegue perceber que as pessoas elas não estão muito pacientes Pacientes. para lidar A tolerância com o tá outro. naquele limitezinho, Tolerância, assim, né? TZ, Sim, tolerância sim. zero. Em alguns casos, ok, de fato a gente não deve aceitar Sim. Uhum, determinados comportamentos, né, formas da gente receber esse afeto. uhum. Em outros, de fato, talvez busca de terapia para entender o porquê que eu tô intolerante, o porquê que eu tô me relacionando e não consigo mais aceitar que o outro é diferente de mim, né? Uhum. Então, eu acho que as relações, elas estão passando por essas mudanças devido ao nosso mundo atual, que tá Uhum. volátil, né? Tá líquido. Eu até assisti um podcast de vocês, assisti vários, né? Mas um deles, a entrevistada, ela indicou o livro Amores Líquidos. Sim, E aí foi a gente Fabi. traz exatamente sobre isso, né? Estamos vivendo esses tempos líquidos, assim, das relações líquidas, dos afetos rasos, e as pessoas realmente não estão dispostas a lidar com as diferenças, né? Estão impacientes. Mas você acha isso pode ser por causa dessa questão do individualismo? Porque o que se prega hoje, qualquer coisa que você vê por exemplo, na internet, no Instagram, é aquela coisa, se cure primeiro para ter um relacionamento. Se ame. Se ame, se isso, é tudo você primeiro.
primeiro, depois o outro. Uhum. Você primeiro, você perde o timing das coisas, Verdade. Ó, né? o que é isso? É É, aquilo que a gente fala todas as exatamente. vezes, Então, que a gente assim, é chegou sempre no... você. Uhum. Não dê o primeiro passo, não faça isso, não fale isso, não, é tudo mecânico, não tem mais nada espontâneo. Exato. E você acaba afastando o outro, né? E cada coisa, Na minha a visão, minha eu também acho um é pouco essa. isso, porque eu acho que esse individualismo que todo Sim. mundo prega, eu acho importante você se autoconhecer para você saber o que você gosta, o que você quer, como você Uhum. reage às coisas, tudo E o mais. que É você pode importante. abrir mão também, porque Exatamente. se conhecer o outro também tem que fazer esse É. papel. Estamos nós duas. Eu tenho que me conhecer, mas você tem que se conhecer também. Sim. Então eu Exato. tenho que saber o que é que eu vou lhe dar. Então, Exato. assim, às vezes é a minha tolerância, às vezes eu digo, bem, Eu abro mão disso, mas não abro mão daquilo. Isso é o autoconhecimento, né? Você saber um pouco. Mas E essa tolerância é uma coisa que eu você acha acho. que realmente tem que ter esse individualismo para depois partir para uma junção de, mesmo uma conexão de trabalho ou Uhum. uma conexão de amor, o que for. Talvez estejamos confundindo esse individualismo com egoísmo, né? Tá. Então, eu me autoconhecer ao ponto de saber o que eu gosto, de saber o que eu não vou me submeter, de saber quais são os meus valores, em Sim. qual relação eu tenho que estar, né? Como escolher um parceiro. Eu acho que, inclusive, o autoconhecimento ele tem que ser anterior à escolha de um parceiro, que não é o que acontece. Normalmente a gente Uhum. entra numa relação e depois que vai se autoconhecer, entender, A né? partir talvez de problema, né? Isso, buscar realmente ajuda só depois que a gente é confrontado. Uhum. E Sim. normalmente a gente só busca parceiros que realmente confrontam nossas sombras. Porque, né? Isso Pela é falta um de padrão, né? autoconhecimento mesmo. É um padrão, você sempre acaba tendo o mesmo padrão de escolha no parceiro. Por mais que você Exato. não goste daquilo, é uma coisa que tá ali. Vem de forma Porque tem inconsciente. que virar a chavinha, é Porque, isso? na verdade, eu busco situações, pessoas, relações em que não é que é confortável, mas que é o comum pra mim. Então, se eu já vivi uma relação tóxica, vamos lá Sim, falar de relações sim. tóxicas. Se eu já vivi uma relação tóxica e não trabalhei aquilo após o término, eu vou normalmente entrar em uma nova relação tóxica, porque é o que é comum pra mim. Não é que é bom. É o que é comum lá Comum no no seu... inconsciente, assim. Tá. Eu vou vivendo minha vida sem olhar, sem me autodescobrir, sem me autoconhecer, e a vida vai trazendo aquilo que casa com quem eu sou. Ou seja, não é que eu sou tóxica, mas pra mim é normal e comum ter uma relação tóxica, porque eu já Tá. vivi aquilo e não me trabalhei com relação Tá. àquilo. Ou, né, tive padrões familiares de infância, de desenvolvimento, em que me trazia, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Mulheres, normalmente, que tiveram pais alcoólatras, tendem a casar com homens alcoólatras. Por quê? É mesmo? Sim, tem essa Eu pensei probabilidade maior. que mulheres que tinham pais alcoólatras fugiam disso. Diziam, pelo amor de Deus, não quero outro homem que viva na É minha o que vida. a gente consciente pensa e faz, Uhum, né? mas o inconsciente, a gente se direciona. Por isso que a terapia, quanto mais cedo, melhor, né? O que é não quanto espera. mais cedo? Desde a infância, né? Não terapia como molde adulto, Certo. né? Porque a Sim. infância não é igual Não é à igual, terapia. claro, claro. Mas de buscar que a criança também trabalhe a Uhum. inteligência emocional desde muito jovem. Inclusive, as escolas hoje já estão, né, com esses trabalhos, assim, de forma imposta por lei, mas Sim. a educação socioemocional hoje é colocada nas escolas, né? Então, desde Que muito ótimo, eu nem jovem, é sabia disso. importante a gente trabalhar a inteligência emocional dos nossos Na verdade, eu até pequenos. vejo isso assim, A mas não sabia inteligência que... emocional é o quê? É o buscar especificamente entender o que acontece com você, é isso? É você ter essa Saber- percepção de... Quando se fala de inteligência emocional, é isso. É você procurar entender o... Lidar com o nosso Era isso que eu ia emocional. dizer, saber como Então, vamos lidar. pensar, eu estou passando por uma situação em que emocionalmente é intensa, eu sei lidar com aquilo, Tá. né? Eu não sucumbo, eu não caio numa crise emocional por conta daquilo. Eu Tá. não saio do limiar ali emocional, a não ser que seja algo realmente que... É como se, vamos pensar que a inteligência emocional é eu trazer minhas emoções de forma proporcional às situações. Se alguém da minha família próximo faleceu, eu vou agir de uma forma, eu vou sofrer de uma forma. Sim. Mas tem pessoas que,
terminou o relacionamento, sofre como se alguém tivesse morrido, sim. né? Uhum. Sim. Aí, Potencializa. será se é proporcional essa Tá. emoção que eu tô sentindo? Então, ser inteligente emocionalmente é eu Uhum. saber, né, lidar com minhas Sim. emoções de forma proporcional à situação. Rompantes, por Rompante. exemplo. Por exemplo, né, pessoas que sentem muita ansiedade numa exposição, por exemplo, se expor ao público. Tem Ah. ansiedade fora do comum ao ponto de travar. Travar. Isso é desproporcional. Por quê? Porque tá acabando com o momento dela profissional, Sim, né? sim. Tá talvez atrapalhando ela profissionalmente. Então, o ideal é ela ter a emoção proporcional àquela situação Sim, que ela tá sim. vivendo. Né? É Então, equilíbrio, né, É o na famoso verdade. equilíbrio. o famoso, É, o nós famoso falamos, equilíbrio a emocional. gente fala muito aqui, porque a gente já chegou também em vários assuntos, onde a gente já percebeu que as coisas estão no ápice. É. Agora não Tão tem mais para chegando onde ir. num limite que não tem pra onde ir, né? Vai ter que descer, porque estava aqui embaixo, subiu demais. Agora tem que, pra gente buscar esse equilíbrio e chegar no meio termo e não ser tudo. Por exemplo, você falou aí, essa coisa de empoderamento. Eu nem gosto muito dessa palavra, Sim. porque a mulher não precisa se empoderar, pra Exato. mim. Essa é a minha opinião. Eu já sou empoderada. Uhum. Mas para isso, eu não preciso me comparar com os homens. Eu não preciso me comparar com meu marido porque eu sou uma mulher empoderada. Eu sou uma mulher empoderada, ele é um homem empoderado e vamos junto nessa. Uhum. Entendeu? Agora, obviamente que tem uma história que os homens faziam. E aí eu acho que é a mulher que tem que reagir a ela se colocar mais do que ela querer o que vai fazer com ele. Uhum. Entendeu? Eu não sei se esse é o pensamento que vocês tentam, inclusive, vamos dizer assim, ajudar as pessoas. Uhum. Mas, assim, como você disse assim, tem muito a ver com o que a gente pensa do outro. A gente joga a responsabilidade para o outro. Aí, se você pensar assim, que eu tenho que fazer aquilo, eu não preciso saber se eu estou acima de A ou de B ou de C. Eu é que preciso fazer aquilo. Eu dei aula durante muito tempo na minha vida de passarela. E uma das aulas que a gente dava era falando sobre o seu desenvolvimento pessoal, de você chegar num lugar. Então, você chega num lugar, você tem que chegar num lugar forte, você tem que chegar cabeça erguida, ombros no lugar, você vai... Por exemplo, eu quero que vocês, alunas ou alunos, pensem que estão numa festa, num casamento. Só que você tem que passar para o outro lado e tá todo mundo sentado numa sala e você vai ter que cruzar para o meio daquela sala sozinha. Sim. Então, isso daí é o empoderamento. Uhum. Você vai dizer, eu tenho que ir lá do outro lado, que problema nenhum que as pessoas estejam sentadas. Tem gente que refuga aquilo ali, não vai de jeito nenhum. Então, esse é o empoderamento, de dizer que... E não porque aquela pessoa está sentada ou porque outra pessoa já passou, entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu acho é que a gente precisa buscar o autoconhecimento, que está sempre na frente Sim. disso, né? E buscar essa força que eu acho que todos nós temos, né? Uhum. E precisamos trabalhar e parar de ficar ouvindo Isso. pura e simplesmente o que as pessoas dizem a nosso respeito, né? Acho que você tá falando também de autoconfiança, né? Eu me isso, senti autoconfiante. isso. Se eu tô em determinado ambiente, ninguém me coloca pra baixo, ninguém Isso. me, né, diz quem eu sou, porque eu já Isso. sei quem eu sou. Isso. Então, assim, não é ser superior, como você falou, nem isso. abaixo. Nem né? abaixo. É você estar ser ali você. sendo você. Que é o Exatamente. nosso maior poder. Eu gosto muito dessa frase, assim, o nosso maior poder É ser é quem nós ser quem somos. somos, né? É. E ser quem somos, na verdade, né? Sem ser, não, eu quero ser tal coisa, eu vou mostrar que eu sou tal coisa. Não, eu sou isso, então goste de mim dessa forma. Isso. E o autoconhecimento faz isso, a gente tem essa autoconfiança que você falou, né? Emily, existe algumas regrinhas, algumas coisas assim, tipo 5 passos para você tentar se conhecer um pouco mais? Da onde que a gente parte? Pô, gostei, eu queria fazer isso comigo, eu queria me conhecer mais. Como é que a gente começa a fazer isso? Ó, assim, passo a passo exato não tem, mas Sim. a gente pode começar, por exemplo, observando nossas emoções, se auto-observando. Então, começa a observar quais emoções eu sinto no meu dia. Eu gosto sempre de fazer esse exercício Sim. com os meus pacientes. Chega no final do dia, faz meio que um diário. Não quer escrever? Pensa. Eu adoro Para e escrever. pensa. Adoro escrever também. Eu também gosto, mas tem pessoas que, eu tá vou ter que na escrever. preguiça.
Então eu falo, escreve no notas do Sim. celular, faz um grupo no WhatsApp com você mesmo pra você desabafar ali Uhum. no final do dia. Pensa. Grupo comigo mesma? Gente do céu. Eu tenho. Você tem grupo com você mesmo? Não, grupo não, tenho eu Me mesma no coloque aí, WhatsApp, me que eu coloque mando aí coisas nesse para grupo. mim. Aham. Eu também mando coisas É. pra mim, mas não é Não, eu não fico autoconhecimento. discutindo comigo mesmo, não. Comigo meu também não. Eu mando Mas é coisas que eu importante acho. isso. Mas se você quiser me botar nesse grupo aí, Não. bote. E Sou eu é comigo. isso. Aí você vai pensar no final do dia, quais emoções eu senti hoje? Qual emoção predominou Eu hoje? gostei desse grupo aí, eu vou montar um grupo comigo mesmo. Qual emoção eu senti hoje? Foi um dia bom, foi um dia ruim? Qual foi meu desafio maior hoje? Como eu me comportei perante esse desafio? Né, eu, em algum momento, eu desequilibrei, né? Ou seja, eu tive uma emoção desproporcional. Qual o nome dessa emoção que eu tô sentindo? Eu também gosto da roda das emoções, que é uma roda que tem todas as emoções que o ser humano... Quer dizer, a grande maioria de emoções que a gente sente. E aí eu falo, olha essa roda das emoções e ver qual emoção realmente você está sentindo. Nomear mesmo. Porque a gente normalmente diz, eu sinto amor, eu senti gratidão, eu senti alegria, eu fiquei ansiosa, Cheio eu de senti prática, raiva. gente. Já tô querendo fazer a roda também. Busca outras emoções. Sim. Vai mais profundamente nesse nome que você dá para essa emoção. Pra não ser uma coisa muito abrangente. Superficial. Né? Então, eu acho que se auto-observar é o primeiro passo. Primeiro passo. Identificar as emoções. Identificar as emoções. Você sabe que você ficou falando aí, tava falando isso sobre essa questão de identificar eu hoje e tal. Sabe que eu me levou diretamente para minha casa, para minha chegada à noite, para minha conversa com o Arthur, que é meu marido. A gente faz isso diariamente. E aí, como é que foi hoje lá? Você estava onde? Foi no negócio, né? E aí, deu certo? Aí ele fala sobre o que aconteceu com ele. E aí a gente começa a falar, pô, mas será que você precisava ter falado assim e tal? Não sei o quê. Ai, que ótimo que você disse isso e tal. Aí você começa a desenvolver uma prática de conversar. Você falou isso aí, eu nem tinha pé que a gente fazia isso. Não é uma coisa proporcional ou proposital que eu faço isso. Mas é uma Mas coisa mais você com você, né? Seria uma coisa de autoanálise. Mas Quem tem repare- que analisar é ele. Quem tem que julgar é ele. Mas Quem tem que... mas não sou eu julgando ele, é Não, ele me sim. contando o que ele Sim, fez. sim. E nesse momento ele pensa se aquilo que ele. Porque quando você fala, você se escuta. Se você não pergunta nada a ninguém, a outra pessoa não fala. Então eu pergunto, e aí, como foi? Foi não sei o que, não sei o que. Aí ele deve pensar, será que eu devia realmente ter falado Sim, aí dessa você forma? questiona algumas coisas que estimulam ele a pensar. Isso, Entendi. entendeu? Então, Ótimo. isso é Sim. uma forminha de você talvez pensar. Porque eu, por exemplo, penso muito. Não acho que você devia ter falado com ele ou com ela assim, eu devia ter feito isso. Aí o pai, você acha? Sim. Cabeça. Agora, Emily, hoje em dia, você ser vulnerável, você ser emocionado, você é emocionado, você ser emocionado, você se mostrar frágil, é sinônimo de fraqueza, é sinal de fraqueza. E eu acho isso um absurdo, assim, né? Porque é que eu falei, tudo hoje em dia é muito mecânico. Porque tudo que você vê na internet é tudo pensado Sim. para estar ali, né? Então não tem nada espontâneo. As pessoas não são mais, eu acho, espontâneas. Tudo tem um mecanismo de se fazer as coisas, né? Para atingir determinadas outras. Né? Então, eu vou assim, agir assim para você, que. e você se mostrar vulnerável, se mostrar frágil, se mostrar sensível, é sinal de fraqueza. Os outros acham fraqueza. É isso mesmo ou não? Ou é uma coisa equivocada que eu tô E mais que eu tô uma vez pensando? o outro. Sim. É. É porque a Sempre internet hoje, a base é isso, é o julgamento do outro. Você tá ali postando suas coisas, não é pra você não, é pro outro. Então, existe esse julgamento muito forte, né, do outro, a preocupação. Existe sim um julgamento sobre o comportamento do outro, as atitudes, né? Enfim, Sim. a gente na internet hoje, meu Deus, a exposição total, né? As pessoas estão Ai, gente, eu já quero se fazer uma expondo o terapia tempo agora. inteiro para poder lidar com, para poder engajar, né? Trazer Sim. seguidor, enfim. E se a gente for olhar, as pessoas que têm mais seguidor, vamos pensar assim, são muito famosas na internet, são aquelas que mostram tudo. Do início ao fim do dia, né? Estão ali o tempo inteiro. Nós temos se no Trago expondo. Verdade uma influência forte que ela conta exatamente isso.
inclusive nós fizemos um episódio Aham. onde ela falava exatamente isso, que o que mais engaja é quando ela conta o dia a dia dela, Isso, entendeu? E o dia a dia dela vira o trabalho dela. isso. Né? Não sei se exatamente o dia a dia da forminha que ele é. Sim. É. Aí vem Paula dizendo, você faz aquilo onde você quer atingir. Uhum. Então ela vai mostrar naquilo e aquilo que engaja da forma que ela Que ela quer. quer. Não necessariamente é tudo que acontece, como um Big Brother, né? Claro. Sim. Então, Mas por que você estava falando? Você acha que a pessoa que tem mais seguidores é a pessoa que mais se expõe? Se expõe porque as pessoas elas querem ver o outro, né, o tempo inteiro. Elas se conectam com o dia a dia, com a realidade do outro, achando que é a realidade do outro. Só que existe essa tal da comparação. E aí começa a comparar, mas minha vida também não é assim, né? E aí não é à toa que as pessoas estão sofrendo aí com internet, transtornos, enfim, por conta desse modelo agora de internet de que a vida do outro é perfeita. É uma maneira de para não enxergar a própria vida? Ela absorve a vida do outro, ela admira a vida do outro para não enxergar a dela ou não? Eu acho que ela tá cuidando um pouco da vida dela, e não é no sentido pejorativo, eu não tô falando Sim, aqui que a sim, pessoa sim. não é eu entendi o que você desocupada. quis dizer. Não, eu sim. entendi. Mas normalmente isso, já tem até estudos que mostram que as pessoas que elas perdem muito tempo com a internet, elas estão passando por alguma questão emocional. Sim. Internet que eu falo rede social, Sim. tá? Uhum. Pessoas que estão muito conectadas, assim, perdem muito tempo, assim, perdem o limite do tempo, vício com rede social, elas normalmente estão com alguma questão emocional naquele momento, que seja um luto, um término, que seja uma depressão, que seja o que for, mas normalmente tem conexão Sim. o vício em redes sociais com a vulnerabilidade emocional daquele momento da vida da pessoa. Então, acho que tem muito a ver com isso. Mas como você trouxe, assim, a questão da vulnerabilidade como fraqueza. Se a gente for olhar por outro lado, o julgamento realmente pode ser a pessoa pode olhar para o outro, né, com olhares de julgamento quando ela é fraca, vulnerável, tem algum problema emocional, ou errou, ou teve um comportamento fora do padrão esperado, mas aquelas pessoas que elas trazem a verdade delas, que isso é vulnerabilidade também, Sim. traz a Traz verdade. Aquelas pessoas que se mostram, falam das suas dores, trazem ali quem são, elas normalmente também são muito admiradas. Então, eu Sim. digo até assim, pensa numa pessoa que você admira muito. Normalmente, ela é um pouco vulnerável, ela mostra quem ela é. Ela não é aquela pessoa que finge alguma coisa que você sente assim, não tá Uhum. tão claro Uhum, aquela pessoa ali. Então, as pessoas mais admiradas, elas realmente elas são vulneráveis. Então, eu vejo até a vulnerabilidade como uma fortaleza, olhando nesse aspecto. Sim, como é. total. Tem, inclusive, um livro que se chama Coragem de Ser Imperfeito, né? Um livro muito Uhum. famoso. Ah, eu acho que eu já Uhum. li. Né? E ele traz, a autora traz exatamente isso, né? O quanto que a nossa vulnerabilidade, ela pode ser nossa fortaleza, ela pode nos trazer, inclusive, força. É Né? é a minha tatuagem que eu vou fazer, perfeitamente imperfeita. Profunda. Mas gente, todo mundo é imperfeito, não tem ninguém perfeito. Claro que sim. Aham. E você buscar a perfeição é um atraso de vida, porque você nunca vai ser Nunca. perfeita. Nossa, Não. você Você tem que nunca aprender vai buscar, viver. você nunca vai chegar no que você está É isso, buscando. é uma das coisas que eu ia perguntar agora. A busca da felicidade, né? Que é, porque vamos buscar a felicidade, vamos buscar a felicidade. Uhum. Aonde que entra a neurociência nisso? Assim, de tipo, existe esse caminho de buscar a felicidade? Tem uma teoria da psicologia que é uma das mais recentes da linha da psicologia, né? Uhum. Porque tem as antigas tradicionais Sim. e as mais atuais, vamos dizer assim, as mais modernas, que é a psicologia positiva, que ela trabalha exatamente nesse aspecto de estudar a felicidade, né? O que é que nos faz ser felizes. E eu não diria nem a neurociência, eu diria a psicologia positiva Tá. traz isso como estudo, né? De que as relações sociais boas, elas também nos engajam na vida e nos faz aumentar o nível de felicidade. Quando a gente fala de felicidade pela psicologia positiva, não é felicidade de estar alegre, é bem-estar. Sim. Se sentir bem na Sim. vida, né? Eu estou bem comigo Feliz mesmo. não quer dizer alegre. Você pode Isso. estar feliz, eu sou uma pessoa feliz. Isso. Não necessariamente estarei alegre todo o momento, tempo, né? Então, por exemplo, ser solidário é uma outra forma da gente também trabalhar nosso bem-estar na vida, nossa felicidade, né? Então, a psicologia positiva traz, sim, alguns... O flow, o que é o flow? É a atenção plena, a meditação. E não meditação no sentido de
religião, Sim, budismo, sim. meditar. Mas de você estar, por exemplo, estamos aqui no podcast, estamos vivendo esse momento. Minha Sim. cabeça não tá... Claro que eu tenho Uhum. preocupações, Óbvio. Claro Tem que situações sim. que eu Não, tenho que resolver, não é um enfim. canal que você vira, Mas né? eu me conecto agora, Uhum. terminou esse podcast aqui, eu vou me conectar com outro ponto Outra da minha demanda. vida, né? Sim. Entende? Assim, É. vou... Mas Uhum. nesse momento eu estou aqui submersa. Então, é trabalhar o flow, né? Trabalhar o Uhum. fluxo. Você está Uhum. aqui, no momento agora, no presente, vivendo o agora também, nos ajuda muito. Pessoas, por exemplo, artistas que pintam, né? Artistas que, enfim, música, tocam algum instrumento, eles também têm um nível de bem-estar Compõe. maior por conta desses momentos de flow, né? De Do atenção foco, né? Da plena, do atenção, foco. Essa coisa da felicidade aí, eu tava lendo outro dia exatamente falando sobre isso. Que nós temos uma mania de jogar a pedra para ir buscar. Ou seja, a gente vai em busca de uma felicidade sem olhar o que você tá vivendo. De Uhum. repente você lutou para ter essa casa linda, maravilhosa. Você compra essa casa, você joga a pedra lá para cima e vai. Agora eu preciso fazer isso e aquilo. E aquilo que você tem perdeu a graça, porque você já tá ali e tal. Você deixa, inclusive, de Você curtir busca algo mais, uma né? coisa que você nunca tem. Então, você Uhum. sempre tem a sensação de que você não é feliz, né? Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa trabalhar. E a gente viveu essa pandemia, que também é um assunto que a gente vai e volta. É. Eu acho que depois dela, nós ficamos com pensamentos duvidosos, assim. A gente conviveu, por exemplo, eu amo minha mãe, que não é o meu caso, que minha mãe, infelizmente, nem aqui estava na pandemia. Mas eu amo minha mãe e na pandemia eu fiquei eu e minha mãe dentro da casa aqui. Eu tava querendo voar no pescoço de minha mãe, porque minha mãe também não sabia o que era lidar comigo o tempo inteiro e a gente Lógico. ficou naquele negócio. Em vez de eu olhar para minha mãe de uma outra forma, mãe, que bom que a gente tá aqui. Ah, mãe, não me chateia não, vamos ali nós duas bater aquele bolo. Mãe, vamos dormir, fecha os olhos, vá. Vamos dormir aqui. E a gente aproveitar o fato da gente estar junto, porque a gente Sim. se ama. Sim. Então já existe isso, mas a gente busca fazer alguma coisa e olhar sempre pro outro com o que é que aquele outro tá lhe fazendo mal, É. né? Então isso é uma coisa também que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, Uhum. né? Olhar para outra pessoa. Então eu, por exemplo, tenho uma reunião, um relacionamento com Paula de 40 anos já, a gente se conhece esse tempo todo. E o que seria mais fácil? Eu ficar olhando para os defeitos dela ou para as qualidades? Exato. Entendeu? É. Então, se eu olhar para as qualidades de Paula, eu vou viver mais 40 anos, Uhum. certo? Que é o que a gente fez a vida inteira, porque ela não morava aqui, então ela estava morando fora, a gente se via Sim. em determinados momentos. Hoje, ela mora aqui, a gente está aqui num tete-a-tete monstro, tem horas que eu tenho que respirar e ela também. Ela não me diz isso, é a primeira vez que eu estou dizendo, você está sabendo de primeira mão. Mas não é não. Terapia. É Ai, porque- que feio. Eu não sabia que você tinha que respirar, não. eu tenho sim que Que respirar, mas saco. não é respirar por sua causa, Tá é vendo aí? respirar por minha causa. É. Aí é que tá, não é você. Você tá sendo o Aham. que você é e o que você sempre foi. E eu tenho que respirar. Porra, Paula, de novo tá fazendo. Aí eu vou e respiro e digo, é a opção dela. Aí eu digo, não, Mônica, você vai olhar pra outra coisa. Ô, Tetê, eu tô morrendo de saudade de você. Quer dizer, é porque você tem que ir buscando a coisa, a menos que seja uma coisa que lhe desagrade. Óbvio. Aí, Mas tipo, se desagrade, tanta gente não estava junto há tanto Sim. tempo, entendeu? Então, assim, é muito fácil você conviver, é muito fácil você dizer que aquilo não tá bom se você não busca fazer a coisa melhor, Isso. entendeu? Exato. Então, é uma coisa que eu acho que as pessoas estão perdendo também. Emily, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a relação? Não fico Hã? pensando, não. Mas a terapia é isso que você É trouxe. isso, é. Eu trago aqui, o outro, né? É. Como você falou. Isso tá me incomodando, tal É. coisa na pessoa, a pessoa tá me tirando sério. Mas peraí. E essa relação de 40 anos que eu tenho com essa pessoa? Claro. Quantas coisas boas ela me traz? Quantas oportunidades a gente Quantas tá coisas tendo de eu já fiz de conviver? bom também, porque você Exato. não faz coisa boa pra quem você não gosta e não tem afinidade, Uhum. né? Ou assim, você faz boa ação, é outra coisa. Mas é muito interessante isso você puxar pra você nesse momento, entendeu? Isso. Qual é a relação entre existe e qual seria essa relação da neurociência com a fé? Tipo, do Ex- poder da mente com a fé. Sim. A fé, ela nos faz engajar na vida, né? Então, uma pessoa que não tem fé, ela não vê o futuro, não vê positividade, não pensa que as coisas podem melhorar quando está passando por um desafio, né? E um ponto importante, o nosso cérebro, ele, por
pela história do ser humano, pela história da espécie humana, essa história eu acho que quase todo mundo já ouviu, né? A gente tende ao lado negativo justamente porque a gente precisou por muito, muito tempo sobreviver em ambientes caóticos, lidar com predadores, né? Hoje a gente vive momentos caóticos, mas a gente não tem mais aquela surpresas inesperadas o tempo inteiro como Sim. a espécie humana por longos anos, milhares de anos teve que viver. Então, hoje a gente lida com esse medo, com essa negatividade, porque faz parte de nós, seres humanos. Então, não é porque eu sou negativa, não é porque eu sou reclamona, é porque eu aprendi a lidar assim, é como eu sei lidar. E aí a consciência de, peraí, eu vou olhar o positivo, porque o negativo tá Eu me sou uma pessoa muito atrapalhando. negativa. Eu sempre eu fui pior já. Saía, vou no shopping. Ih, não vai ter lugar para parar. Ai, vamos viajar, não sei o quê. Ah, não, é muito longe. Lembra? Ai, muito longe. Ai, vamos não sei onde. Ah, não vai ter lugar para sentar, vai ter que esperar, não quero não. Era tudo assim. Sempre Aconteceu uma vez com você que você, não sei nem se você vai se lembrar disso, mas foi engraçado que é sobre isso exatamente, que na hora eu ia me meter, depois, Mônica, isso você não tem que se meter, que não é com você. Foi a gente conversando com Paty, Patinha, beijo, que ela tá sempre assistindo a gente. Que ela tava falando sobre o trabalho dela. Aí eu falei assim: olha, mas aí você vai conversar com Cláudia, apesar de que Cláudia não tem exatamente aquele assunto, mas você vai. Aí você fala de lá que não tem nada a ver nem com o trabalho dela, nem com... Mas Cláudia não vai precisar disso. Então não adianta ela ir lá para ir, Cláudia não vai. Aí você sabe do trabalho de Cláudia qual é, você sabe se ela não tem que ir, ela já vai dizendo, e isso é exatamente o que você falou aqui. Aí na hora eu quis dizer, mas Paula, pelo amor de Deus, deixe Cláudia decidir se vai ver ou não e tal. Mas isso tem um pouco de cara. Arthur é um pouco assim também. É o Capricórnio. É o Capricórnio. Eu sei. Próxima encarnação, você que é canceriano, pense 2 vezes. Mas assim, a fé é uma coisa realmente que faz diferença. Que tem ligação direta com a neurociência, assim, com a coisa do poder. Inclusive, sim. E aí, por isso que eu tava falando dessa questão da positividade, a fé é isso, né? A gente acreditar. E fé no sentido, não da religião, mas fé no sentido de eu acredito em algo melhor, em um futuro melhor, acredito que eu vou sair dessa situação. A fé nesse sentido, né? E o que eu tava falando da positividade é exatamente isso, assim. Nós fomos treinados pela espécie a ser negativos. Então, se eu não me mantenho consciente, não tenho fé de que as coisas vão melhorar, não trabalho a minha fé, eu acabo mantendo os mesmos padrões neurais, né, negativos, aqueles padrões em que não me ajudam, ao contrário, me atrapalham. Pode ser que um de medo ajude em determinadas situações? Pode. Mas eu preciso dosar, ter a proporção certa do medo, dependendo da situação, né? Então, a fé traz isso, assim, essa positividade para o futuro, para o meu momento atual, que eu vou superar, eu vou melhorar, eu vou ter coisas melhores a vir, eu acredito em algo que vai me ajudar, né? E que seja religião também. Ah, se eu acredito e que aquilo me faz bem, ok, né? Eu consigo trabalhar minha mente para que ela me ajude, não me atrapalhe. Né? É aquela questão que a gente ouve às vezes de desbloquear as crenças limitantes, né? E é aquela que você está acostumado com aquele tipo de pensamento e fica só ali, né? Sim. Se você não tira aquilo dali e tenta mudar, que eu falo, vira a chavinha. Achou correndo atrás do ralo, você não vai sai ficar nunca sempre mais dali. É o que muita gente fala da questão da energia que atrai energia, né? Então você tá vibrando uma energia a frequência. que você vai acabar atraindo aquele tipo de coisa, né? Então você tem que... É o que a gente vai caminhando para a mesma situação. A gente estava falando você falou sobre os padrões de crença, e todos nós temos diversas crenças. Só que tem as crenças que nos fortalecem, mas tem as crenças que limitam. E são essas que limitam que a gente precisa trabalhar, né? Em terapia, por exemplo. Olhar para essas crenças, às vezes a gente nem sabe que é uma isso que eu ia crença. falar. E às vezes são coisas que nem você falou, do subconsciente, né? Que a gente não sabe que a gente tem aquilo ali, né? E como saber? Terapia faz você olhar e falar, não, eu não sabia que eu achava que isso não é verdade, isso aqui não é real, não é a verdade absoluta de todas. Não, por exemplo, tem crenças aí muito consolidadas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa noturna. Tem gente que fala, eu sou noturno. O ser humano não é noturno, ele é diurno. Só que você adaptou seu corpo ao longo do seu desenvolvimento a ser uma pessoa
que dorme tarde, Uhum. dorme à noite, entende? E é uma crença. Aí a pessoa quer, não, eu preciso trabalhar durante o dia, eu não tô produzindo porque eu sou noturna. É uma crença de que aí, mas existe uma pessoa que não é noturna? Não existe pessoas noturnas. Sim. Ser humano é diurno. Então é uma crença que foi instalada em mim desde o meu Uhum. desenvolvimento. Todo homem trai. É uma crença da nossa sociedade, né, do nosso desenvolvimento, dependendo da pessoa ali, do que ela viveu, dos padrões de relacionamento que na ela tem verdade, como isso foi uma exemplo. permissividade lá atrás que se Então, a veio. gente tem muitos padrões de crenças que nos limitam e que a gente precisa em terapia, ou vamos supor que eu sou uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito trabalhada, ao longo do meu tempo eu estudei muito, li muito, converso muito, olho muito para mim, me observo muito, eu também posso enxergar essas crenças que me limitam. Mas a terapia faz dar um Você salto. trabalha em sabe? consultório? Eu atendo 100% online. Ah, Desde é? a pandemia, eu tô só no online, porque eu atendo pessoas do mundo todo, né? Brasileiros, na verdade, do Entendi. mundo todo. Então, eu fiquei no online 100% e Uhum. adoro. Sim. Sou apaixonada por atender em terapia. E também sou apaixonada por trazer informação sobre saúde mental. Então, assim, por exemplo, um convite como esse pra mim Uhum. Delícia. me enche os É. olhos. É. Porque eu adoro falar sobre saúde mental, né? Por mais que não seja comunicadora, eu sou só psicóloga e neurocientista, mas adoro falar, trazer informação. Porque muitas pessoas não têm informação, é o que você falou, Não né? tem, não tem. A saúde mental ainda não foi desmistificada. Não, Precisa ser. tá começando, É. né? Agora eu tenho uma Existem coisa pra te até... contar. Vá. Quer contar? Ou depois você conta? Não, você pode Não, terminar de falar e eu conto eu queria depois. saber, assim, por exemplo, a gente vê bastante grupos, né, de pessoas que, tipo, porque você tem que acordar às 5 horas da manhã, o clube das Aham. 5, né? Aquelas, aí 5 horas você tem que ler Eu tô fora uma desse página, você tem que ler um livro, você tem que fazer uma meditação, você tem que isso. Sim. São aquelas coisinhas. Isso realmente ativa o cérebro da gente de alguma maneira positiva? Isso faz sentido? Olha, faz sentido no seguinte: começar o dia com práticas saudáveis, hábitos saudáveis, é bom para o nosso cérebro, Sim. para o nosso corpo, inclusive. Então, faz sentido nisso, né? Assim, agora, depende do estilo de vida de cada um, Tá. o momento de vida de cada um. Eu tô aposentada, vamos pensar, né? Eu tô aposentada, eu vou ter que ficar acordando agora às 5 horas da manhã, treinando. Depende do que você quer para sua vida também. É Tô dando aquilo que eu aqui como falei, são exemplo. aquelas regras e as coisas que Isso. E nem né? tudo nos serve. Não é que para Mônica serve, para Paula serve exatamente a mesma coisa? Se Não. te faz bem, ok. Isso. Né? Exatamente. Agora, assim, hábitos saudáveis, por exemplo, é importante. Rotina é importante para a saúde mental. E o que é rotina? Rotina é você saber o que você vai fazer durante o seu dia. Você não deixar a coisa solta. Porque as pessoas elas Planejamento, acordam e né? não sabem nem por onde vai, o que é que vai fazer. E isso traz ansiedade. Porque você não sabe... Não sabe o que vai lhe esperar, sabe o tal do medo? Vem o medo. É. Então, assim, É um planejamento, eu me né, na verdade. organizar em rotinas é importante. Né? Eu quero consolidar um hábito, por exemplo, alguém que, quero treinar, quero, a partir de agora, ser alguém ativo fisicamente. Nunca fui. Quanto mais rotina nesse processo, melhor. Não é nem a quantidade, por exemplo, você não precisa ficar 2 horas treinando, mas se você vai todo dia 30 minutos, já é melhor para você consolidar o hábito, ou seja, para você instalar Tem que fazer as aquela coisa de que conexões neurais. 21 dias ou 27 dias você estabelece um Sim. hábito, né? É real isso, assim, essa conta? Dizem 21, mas na verdade alguns estudos já mostram que são 90 dias. 21 é para você pensou que era começar. fácil. Isso aí era um abatimento que foi feito pra você. De 21 para 90. Ô, minha amiga, lá que hábito 90 difícil dias retardo. para instalar esse Tá. hábito. Meu Deus, então bote mais 90 pra você criar o hábito. E aí, Porque pronto. instalar, o que é instalar o hábito? É quando você seu corpo sente falta, sabe? Quando você fala, tá Sim. faltando, não fiz hoje, acho que, peraí, eu acho que eu Tá. quero. Mas é muito fácil a gente desinstalar. Então, 90 dias para instalar, mas se você não manter a constância, Em 2 segundos. já se isso aí, perdeu. isso aí. Passou uma semana sem o hábito, já se perdeu. Sim. Então, a gente precisa ir, é como se fosse... tô aqui, né, riscando esse mármore. Vou riscando, todo dia um pouquinho, até ele fazer um risco. Ele não vai riscar no primeiro dia, no segundo. Ainda bem que você não tá só aqui que é aquela 90 coisa, dias, só né? que- Pra não Só riscar que essa se vez. você parar de riscar, ele vai apagar, Sim, né? Então tem que ser Isso. aquela coisa... vamos Sim. pensar que Eu ele vai queria te sedimentar. contar uma Conte. coisa. Conte. Nós tivemos aqui um episódio
com Fábio Martins. Aí eu assisti. Fábio Martins falando sobre inteligência artificial e tal, parará, e existe uma conversa forte dizendo que a inteligência artificial vem substituir um monte de coisa, um monte de profissão, advogados, não sei o que lá, parará, médicos, porque a ciência, porque a saúde, porque a escola, porque, enfim. No final da conversa, ele disse que a inteligência artificial também tem a parte negativa, ok? Que ela cria fakes. Sim. Então, você coloca lá, qual cor para ter uma orquídea cor-de-rosa? Aí a inteligência artificial vem e lhe escreve. Para você ter uma orquídea cor-de-rosa, você tem que pegar uma orquídea branca, você tem que fazer... Bota aquele negócio tudo, você toma como verdade... Porque a inteligência artificial lhe disse aquilo. Mas a inteligência artificial é alimentada por nós. Sim. Então, nós podemos dizer coisas que não são verdades e a inteligência artificial lhe diz coisas que não são verdades para lhe confundir. É uma fake news, ok? Sim. Como é que você desfaz essa fake news? Através de um psicólogo. Então, psicologia será uma profissão indispensável para a inteligência artificial, porque o psicólogo, quando ouve ou lê aquilo que a inteligência artificial disse, tem condição de avaliar se aquilo é uma colocação humana. Sim. Ou pela inteligência artificial. Ou seja, eu descobri que a melhor profissão do planeta hoje é essa. Porque a especialidade, a neurociência que você tem que trabalhar é essa de saber distinguir quem é gente e quem não é gente. Entendeu? Sim, sim. Então, isso eu achei... Você sabia disso? Viu que eu te contei? Trouxe verdades. Eu assisti o podcast dele. O Você dele. Ele eu mandei assisti foi todo, esse, eu não assisti foi? partes, aí depois eu assisti completo. Aham. De fato, né, assim, por quê? Porque a gente estuda o comportamento humano, e aí, vou dar uma dica aqui, quem usa, não sei se vocês usam chat GPT. Uso, brinco, me divirto, Pronto. falo, pergunto. Quando você fizer uma Faço pergunta consulta médica. e você desconfiar, tá estranha essa pergunta aqui, essa resposta. Aham. Pergunta assim, você está falando a verdade? Porque ele pode estar mentindo. Uhum. E aí, muitas vezes, eu comecei a fazer isso, né? Eu E desconfiava, ele assim. responde o quê? Tô falando a verdade? Não, Me não menti. desculpe, realmente me equivoquei, lá. Que bichinho Você já danado. perguntou, diretor? Comece a fazer. Se você desconfiar da resposta, pergunta: você realmente está falando a verdade? E aí ele vai te responder. Porque aí, se ele estiver falando a verdade, ele vai dizer: sim, realmente eu estou falando a verdade com base nisso. Mas você tá achando, né? Ele sempre conversa. Uhum. Mas quando não é verdade, ele vai dizer: desculpe, realmente eu me equivoquei. E vai dar uma explicação para isso. Muito bom. Ó, a gente poderia gente. ficar até... Não, Até na verdade, mais. eu já estava querendo fazer uma consulta, né? Eu já estava aqui consultando, mas aí eu vi que você também estava. Aí a gente ia fazer pronto. 2 consultas Adoro. em Porque o uma. diretor já levantou nossa... Eu já sei, ele é Vamos assim. fazer um desse, ele- podcast só de terapia. Pois é. Na Não, tem verdade, muito na assunto. verdade, Emily, eu acho importante que a gente fale sobre diversos assuntos. A gente percebeu isso que a gente falou aqui no início, é que todos os episódios, eles giram em torno da psicologia, Sim. né? Porque nós estamos carentes Verdade. disso. Então, todo mundo quer conversar sobre... Por exemplo, a gente está aqui conversando, tem uma pessoa ali da nossa equipe que estava sentado lá embaixo. Quando a gente começou a conversar, ele veio para cá e não tira o olho da gente. Por que que ele não tira o olho? Porque aquilo está interessando É ao lógico. comportamento dele, da vizinha dele, da pessoa dele, da irmã dele, para viver. Que explicação é essa que a gente tem que ter na vida, entendeu? Então, eu acho que isso é um trabalho muito legal que você está fazendo. Você e por vai isso que a gente... voltar para falar mais. E eu acho que a gente Será um devia, para É. otimizar esses nossos episódios, era tratar ele com tópicos. Então, Emily, vem cá, nós vamos falar agora sobre pá. Sim. Nós vamos falar sobre... Porque eu acho que isso a gente vai ajudar diretamente a pessoa. Agora a gente apresentou você aos nossos seguidores, mas acho que vai ser importante que a gente faça isso, né? Dê Porque a continuidade, gente né? precisa fazer, a gente precisa conversar. Se você estiver disposta, que a Claro. gente vai pensando
faça essa listinha, Sim, viu? Dizer, ó, Sim. Mônica, eu pensei aqui e tal, a gente tem essas e essas, maravilha. esses tópicos que eu acho que são importantes, porque eu tenho muito no consultório, isso e Uhum. isso, e aí a gente pode ir refazendo, entendeu? Perfeito. Eu acho que é muito legal. Agora explique da nossa caixinha. Ela já sabe que ela assistiu tudo. Eu Ó, a assisti, cara é de que verdade. conhece a caixinha. Achei ela Verdade. Vou chiquérrima. até beber uma água. Ó, aqui. vou ficar nervoso com a caixinha. Você e todo mundo. Então, aqui dentro nós temos várias frases onde você vai escolher uma e falar o que é que ela representa. Se é verdade, se não é verdade, se você gosta. Uau. Pode escolher, qualquer um. Qualquer uma, né? Uhum. Olha. O ego vai te levar longe e te deixar lá sozinho. Muita nós falamos aqui, verdade. né? De fato, né? Assim, o ego, na verdade, eu entendo como. Porque, assim, a psicologia tem uma explicação sobre ego, né? Enfim, Uhum. Freud fala do. Esse pode ser o próximo, hein? Pois Ego é. é um bom tópico. Porque Freud falava, né, do id, ego e superego. Mas, enfim, é uma outra questão. Mas o ego, como senso comum que a gente tende, né, talvez essa sensação de autoconfiança, superioridade, talvez, vai te levar longe, mas você acaba não indo junto com outras pessoas, né? Isso, acaba você vai indo solitário. sozinho. É. Então, realmente, eu acho que tem que dosar o ego. O ego é importante em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa trabalhar ele de alguma forma, mas equilibrado, sempre com inteligência emocional, né? Como eu falei, proporcional à emoção certa, no momento certo. Então, aquele ego tá me ajudando ou não, né? Tá me Tá com o impulsionando ego ou não. muito lá em cima. Tá na hora de dar uma baixadinha. É, ó. Oi, nossos presentinhos. E aqui nós temos presentinhos. Nossa, que nós somos maravilha. dessas. Então, Nossos aqui, Aromatizar, que mandou pra você, escolheu Obrigada. para você um presente pra você Pra botar. sua casa, pra pro seu sua consultório. casa. E aqui nós temos Craquelato. Uau! Craquelato trabalha com cookies. Sim. E aí ela faz também especialmente para os nossos convidados. Então aproveite, Tá curta. Dá aquele cheirinho de cookie. Aproveite, curta e lembre da gente. Obrigada Ai, por ter obrigada, vindo. eu. Foi maravilhoso. Tá adorei o convite. aqui Tá na sua esperando mão. Mande a listinha você pra de gente volta. organizar isso. Certeza. Viu? Viu? Então Obrigada, tá bom. viu? Obrigada também. Obrigada a Gente, você. espero que vocês tenham gostado. Entra lá em contato com ela, vai lá, pergunta suas coisas, se permita. Não esqueça de compartilhar, isso, curtir, comentar Comentar com quem? com seus amigos, quem você quiser. E Passar Marlon adiante. é um convidado nosso que diz, se você tiver inimigo, comenta também. Também, Curta claro. também. Encaminhe, adorei isso. Compartilha. Quanto mais Encaminhe para engajamento. ele também. Pode ser que ele goste da gente. Então, um grande beijo. Obrigada.